E aí galera, beleza? Vamos aqui dando sequência à nossa aula de circuito RL. A gente vai destrinchar esse circuitinho aqui básico, mas que tem muita conta por trás, hein? Quem não assistiu a primeira aula, eu recomendo que você dê uma olhada aqui na aula anterior, que a gente descobriu a resposta natural para essa corrente. Então vamos dar uma revisada aqui na aula anterior rapidamente. Então a questão pede: determine a resposta completa para a corrente no circuito a seguir. O circuito estudado é esse: uma fonte de tensão, certo? Um resistor e um indutor. E aí, como você tem uma diferença de potencial, um caminho, logo você vai surgir uma corrente elétrica. E é essa corrente elétrica que a gente está em busca. Então a gente fez a lei das tensões de Kirchhoff, né? Modelamos o sistema e depois fomos resolvendo ela, destrinchando ela, né? E aí a gente comentou na aula passada que a resposta da corrente elétrica, a corrente I, ela vai ter duas parcelas, certo? Que vai vir da nossa EDO. Vai ter a resposta natural e a resposta forçada. E aí, na aula 1, a gente encontrou essa resposta natural, que é o nosso I de N, que é este apresentado aqui, certo? I de N de T é igual a uma constante K, que vai depender das condições iniciais, vezes uma exponencial elevada a menos t sobre tal, onde tal é a constante de tempo do circuito RL, que é a indutância sobre a resistência do circuito, beleza? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é encontrar quem é o nosso valor de corrente forçada, quem é a função que vai representar ela, certo? A fonte de tensão aqui desse circuito era uma fonte genérica, não era isso? Entretanto, para a gente descobrir o valor da corrente da resposta forçada, eu preciso estimar ela, de qual é o formato dessa tensão, beleza? Então, o formato dessa tensão aqui, para este caso, será uma tensão do tipo senoidal. Então, ela vai ter um valor de pico, certo? Representando aqui. E você vai ter aqui o cosseno multiplicado pelo cosseno da frequência angular vezes o tempo. Então aqui é o ômega, que é o 2π vezes a frequência do sinal. Então ela vai ter esse formatinho aqui, beleza? Através da lei de Kirchhoff, certo? Então é menos a tensão aqui nessa malha, mais a tensão no resistor, que é dado pela corrente vezes a resistência, mais a tensão no indutor, que é dado pela indutância vezes a derivada da corrente que atravessa o indutor. Isso tem que ser igual a zero para obedecer a lei de Kirchhoff das tensões, a nossa LKT. Em seguida, a gente vai lembrar uma coisinha que a gente viu lá em análise de sinais, beleza? Que a gente até pensava que não servia para nada, mas como tudo na engenharia que a gente estuda, tudo serve para alguma coisa. Eu vejo muito amigo meu que acha que várias matemáticas, aquela matemática mais chata que a gente vê no começo do curso, não serve para nada. Mas assim, se você toda dedução matemática que você vai usar na engenharia, você pular a dedução, você vai lá no capítulo do livro. Aí na hora que ele começa a deduzir, você vai lá pro final, você vai se formar e vai pensar que nada daquilo ali foi importante, aquela matemática mais chatinha, né, lá nos primeiros períodos. Então, se você pular toda a dedução, você vai pensar que a DO não serve para nada, que sinal não serve para nada, e aí você não vai ver o que tem por debaixo dos panos, certo? Nas entrelinhas dos cálculos. Por isso que aqui eu gosto de, como eu digo aqui, destrinchar com vocês para a gente entender por que a gente estudou aquelas coisas lá no comecinho do curso. Então, o que eu quero dizer para vocês lá em sinais? Se você entra num sistema, certo? Você entra com um sinal do tipo senoidal, que é esse sinal aqui, que é a nossa fonte de tensão. A gente sabe que o formato da corrente, que é a saída nesse sistema, também vai responder no regime permanente como uma senoide, certo? Só que ela vai ter valores diferentes dos valores daqui, mas ela vai ter a mesma frequência angular, porém, e também vai ser de característica senoidal. Por isso que é importante a gente ver aquela partezinha de sinais, certo? Uma das importâncias. Então aqui a gente tem nossa I de T, nossa corrente que eu estou atrás, a corrente forçada, né? Lembrando que a gente está atrás dela. Ela será A cosseno ômega T mais B seno de ômega T. Mas quem é esse A e B? São constantes. E essas constantes a gente vai encontrar agora a partir da dedução matemática. E aqui a corrente é dada em amperes, né? Só para lembrar. E por que eu coloquei A cosseno mais B seno e não só A cosseno, então A seno?
como eu disse que ela é senoidal? Porque, como você deve lembrar lá de álgebra linear, com esses dois valores aqui, que seriam as bases, certo? O cosseno e o seno, você pode montar qualquer função senoidal. Então, por isso que a gente abre ela para encontrar assim. E depois eu vou ensinar vocês a como tá voltando daqui para ficar simplesmente desse jeitinho aqui, ó. Um valor de pico multiplicado pela cossenoide. Então, o que é que a gente precisa fazer para estar começando a destrinchar essa resolução? O que é que a gente precisa estar fazendo? A gente precisa do seguinte. Observe na equação 1, aqui, essa equação que eu estou mostrando para vocês, ela vai ter menos VG, que a gente já tem ela, certo? VG é aquela que eu apresentei lá para vocês em azul, mais I de T vezes a resistência, mais L vezes a derivada da corrente no tempo. Então, eu já tenho quem é I de T. Quem é I de T? É essa aqui, ó, que é a minha resposta. A única coisa que eu quero encontrar agora é quem são esses coeficientes aqui. Beleza? A partir do momento que eu encontrar o valor de A e o valor de B em funções dos parâmetros que ele deu no sistema, quem são os parâmetros? Resistência, indutância, frequência angular, valor de pico da tensão. Então, a partir do momento que eu encontrar A e B, a partir dos valores que ele forneceu, que são os parâmetros, a gente acabou nossa resposta. Então, o que a gente vai fazer agora para ir atrás desses parâmetros? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai precisar substituir a equação 2 na equação 1. Porque aí, a partir desse momento, a gente vai começar a resolver nosso sistema. Aí, observe uma coisa. A equação 1, que é essa daqui, ela tem a corrente, que a gente já tem aqui, certo? E ela também tem a derivada da corrente, que a gente ainda não tem. Então, para ficar de forma mais organizada, para que vocês entendam melhor, bora logo derivar essa corrente aqui para depois levar para a equação 1. Então, vamos derivar ela. Então, a derivada da corrente em função do tempo é igual. A corrente é essa, certo? Vamos derivar agora em função do tempo. É uma constante, não depende do tempo. Então, passa o operador derivado, passo para dentro aqui dessa função. E aí aqui, como ela é uma adição, né? Eu vou ter que derivar essa primeira parte e depois derivar essa segunda parte. Derivando a função cosseno, lá do cálculo 1, a gente sabe que é menos, né? Então vai ficar menos o seno. Aí aplicado na interna, que a função interna é ômega-t, e depois vezes a derivada da interna, que a derivada do ômega-t, no caso eu estou derivando em relação ao tempo, vai ser apenas ômega, lá a regra da cebola lá do cálculo 1. Então vamos escrever aqui, vai ficar menos A, só repito, né? O ômega que saiu do cosseno, e agora não é mais função cosseno, é função seno. E aqui eu repito, aplicando na derivada na interna. Mas, derivando essa parte aqui agora, o que eu vou ter? O B eu só repito, né? A derivada da função seno é cosseno, aplicado na interna, né? E depois eu derivo a interna, que no caso, derivada de ômega t em relação a t é apenas ômega. Então vai ficar B ômega, função agora é cosseno, não é isso que a gente viu? Aplicado na interna. Então agora a gente tem a nossa derivada da corrente. Então agora fica mais fácil de eu aplicar na função em cima, beleza? Beleza, então vamos agora de fato atualização, beleza? Então a equação 1 ali, ela é de que formato? Ela é menos VG de T mais a corrente, né, isso, vezes a resistência, mais a indutância, vezes a derivada da corrente no tempo. Isso tudo igual a zero. Depois que eu fiz isso, vamos agora aplicar o que a gente já conhece. Vou deixar para substituir VG só no final, porque vai ficar uma expressão muito grande aqui. Quem é I de T? I de T, a gente viu aqui em cima, que é quem? A cosseno mais B seno. Então vai ficar A cosseno de ômega T mais B seno de ômega T. Aí a função corrente ela vai multiplicar o valor da resistência. Mais, vou puxar daqui para o lado, mais L
vezes a derivada da corrente. Aí, quem é a derivada da corrente? Essa expressão, por isso que eu calculei logo ali em cima, senão ia bagunçar tudo aqui, ó. Essa expressão aqui, certo? Então, vai ficar menos a ômega seno de ômega t mais b ômega cosseno de ômega t. Isso tudo tem que ser igual a zero. Pronto, tá aí agora nossa expressão para aquela equação substituindo, certo? Ficou uma coisa bem grande, mas dá para entender aí, é só vocês analisarem com calma. Agora, o que eu preciso fazer para simplificar aqui? A gente vai juntar os termos semelhantes, ou seja, tudo que tiver cosseno de um lado, a gente vai deixar todo mundo junto. E tudo que tiver também só seno, beleza? Vamos juntar isso aqui e a gente vai reescrever essa equação de cima. Esse menos VG, eu vou passar ele para o outro lado da equação. Vou passar ele para cá, certo? Então, vamos esquecer ele aqui agora. Vamos só começar a partir daqui. Então, vai lá. Quais são os termos que tem cosseno aqui? Seria A vezes R. Concorda que o R está multiplicando esses dois aqui? O R multiplica esse e o R multiplica esse. Então, cosseno, o que é que multiplica o cosseno? A vezes R. Só que aqui, observe desse lado aqui, certo? Está somando. Aqui também tem cosseno. Então, o que está multiplicando o cosseno aqui? Ó, não esqueça do L. Então, é L, B ômega, mais B ômega L. Beleza. Agora, vamos juntar todo mundo que está multiplicando a função seno de ômega t. B vezes R. E aqui eu tenho B, aqui, né, seno, menos, aqui no caso é menos, aí menos A ômega L, menos A ômega L. E agora eu vou botar igual, aí agora não é mais igual a zero, porque está faltando aqui a minha tensão VG. E aí, como ela é menos, vai para cá positivo. Mas quem é minha tensão VG? É essa aqui, beleza? Que ele deu, ó. É o valor de pico, que a gente conhece, certo? Vezes o cosseno de ômega t. Então, valor de pico vezes o cosseno de ômega t. Vocês concordam que não altera nada eu colocar assim, 0 multiplicado, né? 0 vezes seno ômega t. Porque vai multiplicar por 0, então não altera nada. Só vou fazer isso aqui só para mostrar uma coisinha para vocês, para ficar mais fácil de eu explicar. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai analisar por igualdade, certo? As semelhanças. Desse lado aqui, temos cosseno e temos seno. Desse lado aqui, temos cosseno e também temos seno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar todo mundo que tem cosseno de um lado com esse lado de cá. E todo mundo que tem seno desse lado com esse lado de cá. E aí, a gente vai montar nosso sistema. Então, todo mundo que tem cosseno do lado esquerdo da equação é A, R, mais B, ômega L. Isso tudo tem que ser igual a, desse lado, o valor de pico. E todo mundo que tem seno é B, R, menos A, ômega L. Isso tudo é igual a zero. Então, aqui a gente montou nosso sistema. Beleza? Então, vou chamar aqui essa aqui de equação 3 e essa aqui de baixo de equação 4. E aqui é um sistema, como qualquer sistema que a gente resolve na matemática. Você pode resolver ele aqui de vários jeitos. O jeito mais fácil que eu acho de resolver esse sistema aí é a gente fazer ele por substituição. Então, a primeira parte aqui, eu vou isolar B na equação 4, certo? Então, vai ficar como? Vai ficar B... Repetindo aqui primeiro, PR menos A ômega L igual a zero. Depois que eu faço isso, como é que eu isolo o B aqui nessa igualdade? Simples. B é igual. Esse termo aqui, venham para cá, vai vir positivo, não é isso? Então vai ficar A ômega L. E dividido por R.
Pronto, simples, só isso. E aí a gente vai chamar ela de equação 5, beleza? E agora, já que eu isolei o B, agora eu tenho que substituir na equação 3, que é para a gente encontrar a constante A, certo? Então, galera, a gente já tem o valor de B aqui em função de A, certo? Na equação 5. Então, eu vou agora substituir a equação 5 na equação 3. Por quê? Porque se eu substituir a equação 5 na equação 3, eu vou substituir aqui B, beleza? Então, vai ficar tudo em função de A e dá para encontrar o valor de A. E depois, eu volto na equação 5 e acho o valor de B. Então, vamos lá. Então, a equação aqui, equação 3, eu vou reescrever ela aqui, para a gente não se perder. Ela é AR mais B ômega L igual ao valor de pico. Então, eu vou substituir agora o valor de B nessa equação. Vai ficar A vezes R mais, vou botar aqui o ômega L primeiro, multiplicado por B. Quem é B? É A ômega L dividido por R. Isso tudo é igual ao valor de pico. Depois disso, você só tem aqui simplesmente é álgebra, certo? É só isolar mesmo o valor de A aqui. Então, substituindo, isolando aqui facilmente, eu tenho A, aí aqui R, não é isso? Mais, aí aqui ômega L vezes ômega L, dá ômega L ao quadrado, dividido por R. Isso tudo igual a valor de pico. Observe que se eu multiplicar aqui, eu volto para a linha acima, não é isso? Continuar aqui, certo? A álgebra. Multiplicando aqui, botando o R como denominador comum, né? Aqui eu fico com R ao quadrado. E aqui eu continuo com ômega L ao quadrado. E eu igualo a VP, né? E agora, por fim, vou isolar o A. Então, é VP que multiplica esse R, que vem para esse lado, e que divide por esse termo aqui, que seria R ao quadrado mais ômega L ao quadrado. Aqui eu tenho meu valor de A, certo? E eu vou chamar esse valor aí de equação 6. Pronto, galera. Então, revisando, aqui a gente encontrou o valor de A, certo? E agora a gente precisa encontrar o valor de B, porque a gente isolou B ainda agora, mas foi em função de A. Então, preciso encontrar B em função só dos parâmetros. Então, é simples. Eu pego essa equação 6 aqui, que é o valor de A, certo? Em função dos parâmetros, e aplico aqui, na equação 5. Então, onde vai ter A, vou botar aquele restante, e aí vai ficar só em função dos parâmetros, que é resistência, indutância e valor de pico e frequência angular. Então, vou reescrever aqui a equação 5. Ela é A ômega L sobre R, certo? Vamos conferir de novo. A ômega L sobre R, tá aí. Então, agora vamos aplicar o valor de A. Então, bota aqui ômega L sobre R, que multiplica por A. Mas quem é A? É valor de pico vezes R dividido na equação 6, certo? R ao quadrado mais ômega L ao quadrado. E aí, faço as devidas simplificações aqui. Eu posso fazer o que aqui? Eu posso simplesmente cancelar aqui o valor da resistência. Então, aqui eu vou ter B igual ao valor de pico vezes ômega L. Tá aqui um vezes aqui, certo? E aí eu boto aqui o divisor não, o denominador, né? Na que a gente tá gravando o vídeo, a gente troca as palavras tudinho, viu? E aqui eu vou chamar ela de nossa equação 7. Pra você ir aí acompanhando depois, quando estiver fazendo isso sozinho, certo? O ideal é que você pegue todo esse cálculo e refaça ele umas 4 vezes. Aí pronto, aí pode dizer que aprendeu. Ele não é difícil, ele é chato, ele é muito grande, mas não é difícil não, dá para entender. Certo, depois que eu tenho o valor de A e B,
eu disse que nossa questão acabaria, não disse? Então, é só agora reescrever a equação 2. Lembrando que a gente começou com a resposta, né? A gente disse que a resposta era essa. Então, agora é só substituir quem é A e quem é B, de acordo com a equação 2. Então, eu tenho que nossa corrente forçada, não é isso? No tempo é igual a... Vou só reescrever aqui para depois a gente fazer a substituição. Tá aí, né? Então vamos substituir. Quem é o valor de A? É esse monstrinho aqui, né? VP vezes R sobre R ao quadrado. Isso aí que vocês estão vendo. E depois o B é esse. Fica difícil fazer essa questão de forma didática porque é muita conta, é muito grande as expressões, certo? Então vai lá. Quem é o A? É o VP vezes R dividido por R ao quadrado mais ômega L ao quadrado vezes o cosseno de ômega t mais o B. Aí quem é o B? É VP ômega L sobre R ao quadrado mais ômega L ao quadrado que multiplica a senoide de ômega t. Isso tudo, nunca pode esquecer que é a unidade que tem que ser dado em amperes. E aí, galera, finalmente eu estou chegando aqui na nossa resposta, lá do vídeo anterior que a gente começou, não é isso? A corrente naquele circuito lá, ela vai ter duas parcelas, como eu falei. A corrente, a parte natural, mais a parte forçada, certo? Na aula 1, a gente descobriu a resposta da corrente natural. Então, agora vamos substituir aqui tudo, para a gente ter nossa resposta final. Então, quem é a nossa corrente natural? Vamos colar aqui da aula anterior. A gente tinha que era uma constante que multiplicava a exponencial menos o tempo sobre a constante tal, né? Lembrando que tal é L dividido por R, onde L é a indutância e R é a resistência. Mais a resposta forçada, que é a que a gente acabou de descobrir nessa aula, que é só isso aqui tudo, beleza? Então, é VP R sobre R ao quadrado mais ômega L ao quadrado cosseno de ômega t mais VP ômega L R ao quadrado mais ômega L, tudo isso ao quadrado, vezes o seno de ômega t. Isso tudo aí amperes, certo? E aí a gente sempre tem que colocar quem é esse tal e do tal. Então eu vou colocar aqui no final. Tal é igual a L sobre R. Então aqui a gente já vai finalizando nossa aula, certo? Sobre circuito RL. Só tem um detalhe que eu vou deixar para o próximo vídeo, que é o quê? Observe que essa expressão aqui ela tá muito grande, muito feia, certo? Assim, não tem como você bater o olho e analisar direitinho. Então, o que ainda dá para fazer? Tem como eu transformar essa função bem aqui, essa função forçada, em deixar ela alguma coisa do tipo um valor de pico que multiplica um cosseno do ômega t adicionado a uma fase. Porém, vai ficar muito extenso se eu colocar nessa aula, então vamos deixar para o próximo vídeo. Mas até aqui já pode dizer que é a resposta final da nossa questão. Entretanto, geralmente você nunca vai ver uma resposta assim no livro, certo? Você vai ver sempre desse formatinho aqui, ó. Que eu tô falando. A resposta forçada, você vai ver ela assim, um valor de pico qualquer, vamos botar aqui sei lá, uma constante que eu não usei ainda, D, vezes um cosseno, aí você coloca ômega t menos uma fase, certo? Já vai vir a notação de fase. Então, quem tiver tempo aí, dá para ver o próximo vídeo para a gente entender o que é essa fase aqui, como colocar essa monstruosidade aqui desse tamanho, desse jeito, nesse formato aqui. Não é difícil, porém leva um pouquinho de tempo. Então, quem gostou do vídeo aí, destrinchou aqui essa questão, dá um like aí, compartilha, manda para aquele teu amigo que está começando a estudar agora, 9 horas da noite, e a prova é amanhã 8 horas, certo? Valeu!